Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É muito bom ter você e a sua família aqui conosco para mais uma celebração da Comunicação e Missão Cristã. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, os seus familiares, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra do Senhor. E agora eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Isaías capítulo 12. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas, coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vão contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vão contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz.
salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Ao seu amor me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo o céu, ervos da excelsa, glórias de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer. Vejo milagro a todos contar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Por Ele vives hoje na luz. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em Tuas mãos.
posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és o Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus. Tu és o Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. E nós damos graças ao Senhor pelos voluntários do clube CMC Oance. Na manhã de ontem, sábado, eles organizaram um drive-thru na chácara da CMC para as crianças de 4 a 12 anos de idade. Os carros das famílias foram passando pelas estações onde estavam programadas atividades. Foi uma manhã movimentada para animar os pequenos a seguirem interessados no aprendizado da Palavra de Deus nessa pandemia da Covid-19. Gostei muito do drive da Oance que foi realizado hoje, né? Não só pela diversão que nós vimos no rosto das crianças, né? Participaram, se divertiram, mas também pela mensagem que elas receberam, que é muito importante e é o principal do nosso drive. O que eu mais gostei do drive é que os pais também estão sendo pescadores dos seus filhos, e todo mundo que trouxe está participando junto com a gente de ser pescadores das crianças. Foi maravilhoso, Deus esteve conosco a todo tempo, foi uma alegria estar com as crianças aqui. O que eu mais gostei do drive foi a alegria contagiante das crianças, a animação que eles chegaram aqui e participaram de tudo. A união dos líderes e a participação das crianças foi muito aconchegante para todos. Vemos esses peixinhos aqui simbolizando o que é sermos pescadores de ossos. Crianças também ganharam prêmios nesse drive, os que estavam fazendo seus manuais, que foi muito bom ter eles por perto e poder premiar eles. E além da lembrancinha. Então, o assista que estão assistindo, não desistam!
parabéns a todos por essa excelente iniciativa. O Ministério Infantil da CMC, também conhecido como Ovelhinhas, já disponibilizou o material, a lição 26, para que os pais estudem com seus filhos. É só entrar no site e baixar o material. Lembrando, pais, que nós somos responsáveis pela vida espiritual dos nossos filhos. Afinal, eles são os nossos primeiros discípulos. Portanto, faça a sua parte. Entre no site, pegue o material e estude junto com seus filhos. Nós temos conhecimento de que o número de irmãos infectados pela Covid-19 vem aumentando. Nós vamos orar agora por esses irmãos e também por outras pessoas que precisam da intercessão da igreja. Meu Deus e meu Pai, eu gostaria de interceder por todo aquele, meu Deus, que está fazendo um tratamento médico, que se encontra, Pai, no leito de hospital, que está enfermo, meu Deus. O Senhor possa estar, Pai, abençoando a vida dele, estar restaurando a saúde, livrando de todo mal, livrando de toda enfermidade, trazendo, Pai, esperança, renovo para essas vidas, meu Pai. Também, ó Deus, interceda em favor do nosso país, em favor, ó Pai, para que logo passe, ó Pai, esse coronavírus, ó Pai, que as coisas voltem ao normal, ó Pai, e que todo aquele, ó Pai, que está infectado com esse vírus, o Senhor possa estar, ó Pai, operando com a Tua mão, abençoando e livrando, ó Pai, de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Lembrando que todas as terças-feiras, em nossas reuniões online, nós intercedemos pelos enfermos, pelas nossas finanças e por diversos outros motivos. Junte-se a nós pelo canal TV CMC no YouTube, Facebook e IGTV, sempre às 8h15 da noite. Aliás, se você perdeu alguma reunião, acesse nossas plataformas digitais e confira os vídeos que ficam disponíveis. Nesse período de isolamento social, os dízimos e ofertas podem ser depositados ou transferidos online para as nossas contas dos bancos do Brasil e Santander. Pedimos que o comprovante seja enviado por e-mail ou WhatsApp. O contato do Departamento Financeiro da CMC está aí na sua tela. Quem necessitar que as contribuições sejam recolhidas na sua casa, por favor nos avise. E os diáconos seguem trabalhando para atender quem necessita de algum apoio ou para receber doações. E chegou o momento de recebermos a mensagem de Deus para cada um de nós. É importante que você abra o seu coração para que haja uma ação do Espírito Santo aí dentro de você, para que a palavra entre no teu coração e faça diferença. Vamos orar pela palavra dessa noite e também pela vida do Marcos Lopes, que preparou a mensagem dessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, intercedemos, abençoamos a vida do Marcos, para que o Senhor, através do teu Espírito, fale, Senhor, à tua igreja, fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, ó Deus. Nós queremos que a tua palavra entre dentro de nós e faça algo novo, faça a mudança, Senhor. Move o teu Espírito em nós, move o teu Espírito, Senhor, na tua igreja. E Deus, move, Senhor, a tua graça sobre cada um de nós. Nós oramos pela vida do Marcos, intercedemos sobre ele e intercedemos sobre a vida da tua igreja que ouve a tua palavra nessa manhã, e que todos sejam abençoados e tenham suas vidas mudadas e moldadas conforme a imagem e a semelhança do teu Filho. Nós oramos e abençoamos a palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. O texto de hoje que vamos conversar é Isaías, capítulo 40, versículos 25 até o 31. Acompanhe a leitura. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Estou estudando o livro de Isaías com um dos meus grupos de discipulado, sempre fazendo a conexão com o Novo Testamento, e tem sido uma bênção para mim. Podemos dizer que Isaías está dividido basicamente em duas partes. Do capítulo 1 até o 39, fala do julgamento de Deus sobre Israel através da Assíria. E do 40 até o final, 66, a volta do povo do exílio da Babilônia e as bênçãos futuras. Esse capítulo 40, então, que eu escolhi, é o início desse assunto e começa logo falando que Deus consolaria Israel de algo que ainda não tinha acontecido, só dali a 150 anos. A escravidão na Babilônia, como consequência da rebelião contra o Senhor, e a volta à Terra Prometida. Espiritualmente, anunciando que esse Deus misericordioso queria implantar o seu reino, que era necessário arrependimento, e logo de cara nós já vislumbramos Cristo, não só rei, mas também pastor. Versículo 10 desse capítulo 40. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E é muito importante a gente reparar no cuidado de Deus, porque naturalmente, por causa do exílio, o povo estaria fragilizado, como nós estamos agora nessa pandemia, diante da crise financeira e de outros conflitos internos que nos afligem. E qual era o pensamento que dominava as mentes das pessoas em Israel em relação a Deus? Repare no versículo 27, porque essa é a pergunta central que vai nortear a mensagem de Isaías nesse capítulo. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? A tradução na linguagem de hoje fala assim: povo de Israel, por que você se queixa, dizendo, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Quem já não fez essa pergunta? Por que essa injustiça? Por que comigo sempre? Onde está o Senhor que nem liga? Será que não vê? E às vezes o nosso coração está tomado de tantos sentimentos negativos, de desconexões, que precisamos de um chacoalhão. No caso de Israel, o instrumento para isso foi o profeta Isaías. Para nós, a palavra que vem de Deus. Por isso, o próprio Isaías registra algo que ele ouviu de um ser celestial. Versículo 6 desse capítulo 40. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Feita essa introdução, vamos ver o que Deus responde ao pensamento dominante, esse do versículo 27. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Interessante é que a resposta vem através de perguntas. A mesma forma usada por Jesus nos evangelhos para provocar uma reflexão na sua plateia. Primeira pergunta:
A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Versículo 25. É o santo quem fala. Deus é o santo. Alguns versículos antes, Isaías expõe a natureza desse Deus vivo com outros questionamentos. Quem guiou o Espírito do Senhor? Versículo 13. Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Por isso, ele considera as nações como um pingo que cai num balde e um grão de pó na balança, como coisa que não é nada. Veja, Deus não está desprezando as nações, mas mostrando a sua glória, quem ele é. Diante dele, tudo se apequena. Segunda pergunta, versículo 26. Quem criou estas coisas? O exército de estrelas que ele chama pelo nome, bem contadas. Quando ele convoca, todas comparecem, porque ele é grande em força e forte em poder. Isaías, no versículo 22, fala: ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Reparem nisso, hein? Isaías já falava da terra redonda, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele tem toda a autoridade, porque não só criou todas as coisas, como as sustenta. E a parte que nos cabe de cuidar da criação, não estamos fazendo direito. E as consequências estão aí para todos verem. Desmatamentos, queimadas, exploração descontrolada dos recursos naturais, aquecimento global e por aí vai, embora muitos cristãos não acreditem. Tudo movido pela ganância do homem. Como filhos de Deus, como igreja, nós temos responsabilidade na preservação do que Deus criou. E o Senhor tem também autoridade sobre os príncipes, os juízes, pessoas em posição de comando, até porque somente estão lá porque o próprio Deus permitiu. Mas se ele soprar, uma tempestade os leva como palha, é o que fala o versículo 24. Terceiro questionamento. Não sabes, não ouviste que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Sabia disso? Já ouviu? O Eterno que reina, o dono de todas as coisas, que trouxe à vida o que não existia, em 6 dias e no 7º contemplou a sua criação e nos deu exemplo para descansarmos. Não que Deus estivesse exausto, porque vimos, conforme fala Isaías, que ele não se cansa e nem se fatiga, mas para mostrar essa conexão entre o Criador e as coisas criadas. E nós somos primeiramente criaturas de Deus. E por isso ele quer aprofundar o relacionamento conosco, para que através de Cristo nos tornemos filhos de Deus e sejamos incluídos em sua família, completando assim o propósito eterno de Deus, que é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Isaías, em suas palavras, mostra a grandeza, a glória de Deus. E o capítulo 40 chega aqui num ponto em que o povo de Israel, que estaria retornando do exílio babilônico, seria fortalecido. E nós hoje estamos incluídos nessa promessa por causa de Jesus. Ou seja, apesar de toda a grandeza e glória de Deus, ele nos amou a ponto de nos enviar
o seu Filho único, amado, para morrer, se entregar por tão grandes pecadores como eu e você. Apesar de toda a glória de Deus, Ele continua nos amando, se importa conosco, quer participar da nossa vida, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se o seu problema é cansaço, Ele te faz forte. Se é falta de vigor, Ele multiplica as forças. Ele é o único que pode fazer isso, porque é a fonte. E eu sempre fiquei pensando, por que o texto não fala dos idosos? Entendi, porque presume-se, naturalmente, que comparados aos jovens e moços, tenham mais dificuldades, cansaço, desânimo, doenças, embora não seja uma regra nos dias atuais, com a tecnologia, o avanço da medicina, os medicamentos. Mas quando Isaías trata dessa geração mais jovem, mostra que, diante dos seus dilemas, das suas correrias, do trabalho pesado para construir algo na vida, da concorrência, vão perdendo as forças, esses jovens, a ponto de cair. Inclusive, atingidos na sua fé em Deus, nos princípios espirituais, duramente atacados por essa sociedade. Será que ele existe mesmo? E se existe, por que Deus parece ter prazer em ver as pessoas sofrerem? E aí vem o desfecho do capítulo, onde todos estão incluídos, oprimidos, doentes, fracos, cansados, desanimados, sem esperança, adolescentes, jovens, adultos, mais experientes, super experientes. Muita gente vive muito bem hoje acima dos 90 anos de idade. E diz o versículo 31, mas os que esperam no Senhor. Esse é o segredo de sempre vivermos renovados. Significa que é diferente para os que esperam em Deus. E o que é esperar no Senhor? Aguardar com tranquilidade, gratidão, confiar na providência de quem pode ajudar, ter fé na intervenção do Todo-Poderoso. Interessante que o texto fala esperar no Senhor, não é pelo Senhor, é nele. Como se entrássemos num esconderijo, num lugar secreto, sendo protegidos, cuidados, aguardando Deus fazer o que não podemos. Eu sei que esperar vai na contramão desse estilo de vida que busca respostas rápidas, tudo para ontem. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, aleluia. Serão totalmente transformados. E Deus sabe a sua necessidade, se é física, emocional, espiritual ou qualquer outra. A ordem em que aparecem os verbos subir, correr e caminhar mostra que o impulso que Deus dá, certamente através do seu Espírito, é tão grande, enorme, potencialmente forte que nos leva para cima, em primeiro lugar, para o alto, para uma nova dimensão de vida, a ponto de podermos olhar acima das nuvens como uma águia, enxergando as circunstâncias de um outro ângulo com a ajuda de Deus. Nós voamos. E quando colocamos os pés no chão, corremos sem nos cansar, porque o que passa a nos mover é o fogo que vem do alto. Então vamos em frente com as motivações corretas, firmes, constantes, olhando para o alvo, que é Jesus.
entendemos a urgência de Deus para toda a humanidade e avançamos com rapidez. E também compreendemos a importância de andar no caminho, que é o próprio Cristo, guiando os nossos passos através da sua palavra. E nele, mesmo quando aparecem os sinais de cansaço, o seu amor nos fortalece a cada dia, a cada momento, em cada situação. Para mim, o caminhar tem a ver com as coisas cotidianas, as nossas disciplinas espirituais, orar, ler a palavra, estar com os irmãos, abençoar família, filhos, mas também trabalhar, estudar, pagar contas, ir ao supermercado. Somos renovados enquanto caminhamos com o Senhor. Conclusão. Talvez você, como eu, muitas vezes me sinto, possa estar sendo desconsiderado pelas pessoas, tratado com desprezo, injustamente retribuído pelo que faz, sentindo-se cansado, sem vigor, independentemente da sua idade, fracassado na direção da sua família, de seus filhos, na sua profissão, ainda mais pressionado por essa situação da pandemia. Pensando até como o povo de Israel. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Lembre-se das perguntas que o próprio Deus fez ao seu povo através de Isaías. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Quem criou todas estas coisas? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Espere no Senhor. Se você nem sabe como esperar, peça para Ele te ajudar. Ele é a fonte de toda a força para a renovação exterior e interior que precisamos. E a presença do Espírito Santo em nós é o poder de Deus para nos levantar, nos jogar para cima, como no lançamento de um foguete, e podermos voar com asas como águias, corrermos sem nos cansar e caminharmos sem fatigar. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra viva. Os que precisam de um renovo agora, que entendem pelo Teu Espírito, que necessitam esperar em Ti, seja com eles. Que eles sejam tocados, que a Sua manifestação seja viva e real na vida de cada um. Nós sabemos que esperar não é fácil, mas nos ajude. E todo e qualquer tipo de agitação em nossa alma, nós apresentamos ao Senhor agora. Queremos dizer que precisamos desesperadamente da Tua ajuda. Aumenta a nossa fé, Senhor. O nosso desejo é experimentar essa transformação e nos abrirmos para a Tua manifestação poderosa. Se alguma ação do inimigo existe impedindo isso, que seja quebrada nesse momento. E se nossas convicções e forma de enxergar a vida estão fora do Teu padrão, que venha o Teu reino. Coloca a Tua ordem em tudo isso. E quando estivermos voando, correndo e caminhando, impulsionados por Ti, que o Senhor receba toda a glória através do testemunho dos nossos lábios e das nossas vidas. Seja para sempre louvado, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar